Quantas mulheres negras, afrodescendentes, quiçá o nome que você quiser denominá-las, você conhece, que dá duro, que trabalha e que mantém a família? Segundo dados oficiais, a maioria dos lares chefiados por mulheres, elas são negras, afrodescendentes. Essa história vem de longe. Nós, mulheres negras e as nossas ancestrais construíram esse país. E construíram sobretudo a Bahia. E a Bahia, tão grande, ergueu-se bela às custas do suor e do lombo das mulheres negras. Tivemos lugares no mercado de trabalho, mas não tivemos lugares no pós-abolição, quando o mercado se chamava emprego. Mas antes do pós-abolição, vamos voltar um pouquinho para para a segunda metade do século XIX. Eu vos apresento duas mulheres poderosas, fortíssimas. Elas se chamavam Dorotéia e Jesuína. Como é que eu as encontrei? No arquivo público eu encontrei numa carta precatória movida por, um momento, porque para o nome dele eu vou precisar ter que ler, José Gonçalves Barroso. Ele moveu uma carta precatória cobrando o dinheiro de Dorotéia e de Jesuína, que elas tinham 3 anos que não pagavam, e a multa passava de 40 mil réis. Qual foi o crime delas duas, meu Deus do céu? Simplesmente porque a multa que eles cobravam era muito pesada para que elas mantivessem o ponto de mercadejar no espaço da rua em Salvador. Elas saíram da Vila de Valência em 1859 e o documento é de 1861. O documento só dava 24 horas, porque senão elas teriam todos os seus objetos de trabalho, seu ponto recolhido, ou elas deveriam então pagar essa multa referente. Dorotéia e Jesuína, mulheres negras, saíram de Valença, eram forras, estavam construindo suas vidas, foram juntas, sororidade, elas se afinavam. Até no processo, as duas cartas precatórias, eles estão em sequência numérica, porque elas saíram da vila no mesmo dia, deram entrada em Salvador no mesmo dia e sofreram esse processo de ação pelo governo, pelo Estado. Então, não é de hoje que o Estado expolia, cobra e tributa, acima de tudo, sobretudo, as mulheres negras e os seus negócios particulares, as suas iniciativas. Mas nossas mulheres eram da Vila de Valença, não é qualquer coisa. Eram africanas, também não é qualquer coisa. O que elas fizeram? Pagaram a multa e mantiveram seu ponto de mercado. E o documento termina aí. Mas a gente pode imaginar que todas nós, descendentes de milhões de outras Dorotéias e Jesuínas, nós damos a volta por cima. Sim, não podemos romantizar o sofrimento, mas podemos enfatizar a força e a coragem de sair de Valença, da escravidão, pagar por sua alforria, ir para a capital e recomeçar a vida, e botar um ponto de mercado. Por isso que depois eu conto algumas histórias delas, que eu as encontro já no final da vida, em seus testamentos, tendo bens para declarar. A escravidão é uma história de sofrimento. E dentro dessa história longa de sofrimento e de racismo estrutural que continua até hoje, nós podemos enxergar mulheres que lutaram para sair desse lugar. Dai-nos força, Dorotéias e Jesuínas.